Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a este mundo corporativo aqui na CBN. Hoje nós vamos conversar com você sobre um dos grandes desafios no mundo dos negócios, execução de metas e objetivos estratégicos. E para conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos o consultor e diretor da Franklin Covey, William Moraes, que está aqui conosco. Muito obrigado, William. Um bom dia para você. Um bom dia, é um prazer. Obrigado. Por que se erra tanto na execução dos projetos? Bom, Milton, primeiro a execução é um assunto lamentavelmente subestimado dentro das organizações, porque se pensa que a execução é simplesmente comunicar metas e sair executando aquilo que foi decidido em uma estratégia. Então, o que nós vimos é que, primeiro, execução, existe um grande problema, um grande percalço que faz com que as organizações não executem bem as suas metas e coloquem em prática aquilo que foi colocado no plano. Então... Mas faltou planejamento, faltou conhecimento, ou o que foi desenhado lá naquele momento do onde nós queremos chegar não estava levando em consideração características como da própria empresa, as dinâmicas da empresa, etc. O que é muito comum, o Rancharão, um dos maiores autores e parceiro da Franklin Covey do desenvolvimento de algumas metodologias, diz que 70% das falhas de execução não tem a ver com falta de inteligência ou de visão da liderança, tem a ver com problemas na execução, não entregando aquilo que era necessário ser feito para que as metas, para que os dois pontos fossem ligados, ou seja, o alcance das metas ocorresse na equipe, na organização como um todo. Quer dizer, não falta inteligência ao pensar as metas, mas falta inteligência na execução delas. Exatamente. O grande tropeço em mais de 70% das organizações está na execução, ou seja, as metas são coesas, são corretas, a visão está alinhada, porém na parte de traduzir tudo aquilo em ações, principalmente na linha de frente, a coisa falha. É pessoal despreparado? O que nós vimos quando a Franklin começou a trabalhar com esse tema, quase 10 anos atrás, muitos perguntavam para a Franklin Covey justamente isso. Isso tem a ver com pessoas que estão despreparadas, isso tem a ver com falta de habilidades de comunicação, falta de feedback. E o que acontecia há 10 anos atrás, se perguntassem isso para a Franklin falaria, ou seja, olha, tudo está errado. Ou seja, você tem que corrigir comunicação, tem que corrigir visão, feedback, pessoas erradas, mas o que nós vimos com o tempo, existe uma frase que ilustra bem o grande problema de execução. Existe uma grande razão pela qual há quebra na execução. O último a perceber que a água existe é o peixe, ou seja, você está no meio desse grande problema e é difícil nós vermos isso. Então, o que nós vimos é que não tem a ver com pessoas despreparadas ou até com falta de qualificação. Você pode até ter uma ou duas pessoas que têm falta de qualificação, você pode ter problemas de comunicação, você pode ter problemas de feedback, de uma visão clara, mas essas não são a grande causa pela qual a execução quebra. A grande falha pela qual quebra, que é a água lá para o peixe, é justamente o que nós chamamos de trabalho diário, o redemoinho que faz com que as pessoas mantenham as portas do seu negócio abertas. Ou seja, muitos que podem estar ouvindo ou assistindo esse programa agora podem pensar, puxa, isso é coisa interessante, mas eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. E essa é a grande falha da execução, é o grande desafio. Não é ter o que nós vimos é que as empresas têm pessoas preparadas, você pode ter uma ou duas pessoas com algum problema de currículo ou algo assim, mas na maioria imensa dos casos, as empresas têm pessoas preparadas que sabem o que tem que ser feito para executar. O grande desafio é executar tudo isso dentro de um redemoinho girando para manter as portas do negócio aberto, que gira a mais de 200 km por hora, que tira as pessoas dessas prioridades. Quem é o responsável por fazer esse acompanhamento diário ao qual você se referiu, que é onde acabam ocorrendo os erros? É uma corresponsabilidade, ou seja, em última instância é o líder, mas existe um papel fundamental da equipe também para isso acontecer. Onde ocorre ou deveria acontecer essa responsabilidade? Dentro de cada equipe
Se as pessoas prestam contas acerca daquilo que elas deveriam fazer no alcance das metas, esse é um dos pontos mais importantes para que a execução ocorra. Porém, o que nós vimos é que isso é muito raro de acontecer. As pessoas prestarem contas não só para o líder, mas também umas às outras sobre aquilo que elas estão ou deveriam estar fazendo para executar aquilo que é mais importante na organização e não somente manter as portas do negócio abertas. Ou seja, o papel do indivíduo dentro do grupo ele é fundamental, porque esse indivíduo tem de estar não só comprometido em alcançar as metas, mas em fazer esse diálogo também? Correto. Ou seja, o papel do líder é estimular os indivíduos a prestar contas para a organização, para que ele se sinta no final do dia responsável por fazer algo em relação à meta. Não porque ele seja ruim ou uma má pessoa, que ele não faz algo em relação à meta, algo para alcançar a meta. Mas o redemoinho tira ele desse prumo, tira ele desse caminho, portanto é importante, uma das disciplinas para fazer isso acontecer tem a ver com prestação de contas da pessoa com o líder, do indivíduo com o líder e com a equipe. Aí eu vou voltar então a uma expressão que você usou agora há pouco do redemoinho. Como que a gente faz com que esse profissional, o líder, os próprios indivíduos que estão lá extremamente envolvidos, preocupados em dar solução para as questões que estão aparecendo, em alcançar essas metas, eles ainda terem tempo para esse tipo de diálogo, essa troca de informação e conhecimento que vai ser fundamental para o acompanhamento do trabalho? Perfeito. Bom, aí boas e más notícias. Boas é que existem regras, existe uma solução para isso, para essa grande causa que é do redemoinho. Más notícia é que existem regras, ou seja, isso é difícil, e essas regras são chamadas de 4 disciplinas, ou seja, elas não são 4 teorias, elas são 4 disciplinas, ou seja, elas estão ligadas à palavra discípulo. Ser discípulo das escolhas e dos objetivos que nós como equipe, como pessoa e como organização estipulamos, ou seja, são regras que parecem fáceis, mas são difíceis. Elas são lógicas, mas são um contrassenso em termos de comportamento humano e elas só funcionam em conjunto. Não adianta só adotar uma dessas disciplinas sem adotar as outras dessas 4 ao todo, ou seja, existem regras para isso. Então vamos descrever as 4 disciplinas às quais você se referiu, William. Perfeito. A primeira disciplina tem a ver com foco. As organizações que executam bem são as organizações que fazem com que mais de 80% da organização saibam quais são as metas mais importantes da organização. Essa primeira disciplina é chamada Foque no Crucialmente Importante. Parece simples, parece bem direto, mas só que quando nós falamos, que tipo de foco que nós estamos falando? Quando nós citamos redemoinho, muitas empresas pensam que tudo é uma única força dentro da organização, porém existem 2 forças que competem diariamente pela atenção, pela energia de todos dentro da organização, não só dos líderes, mas também dos trabalhadores, do pessoal da linha de frente. É aquela força necessária que nós chamamos de redemoinho, a força necessária que atua em todos nós para manter as portas do negócio abertas. A outra força que não é a mesma é aquela força necessária onde eu devo atuar como organização para que eu possa mudar comportamentos e alcançar novas metas dentro da organização. Ou seja, quando essas 2 forças colidem, há de 9 em cada 10 organizações, quem vence? Aquilo que é importante, aquilo que eu deveria fazer para alcançar metas ou aquilo que é urgente? O que nós vimos em 9 em cada 10 organizações é quem vence é urgente. A disciplina 1 cria uma linha divisória entre essas 2 forças, aquilo que é urgente, que atua em nós. Um exemplo disso qual é do redemoinho? Ficar talvez um dia sem atender telefone celular ou meia hora sem responder e-mails, nós sabemos quando talvez o nosso dia vai ficar divertido, porque essa força está atuando em nós. A disciplina 1 tem a ver com essa criação de uma linha divisória entre essas 2 forças. Que tipo de foco que é esse? Foco no crucialmente importante. Contrassenso, isso parece lógico, mas nós como seres humanos fazendo justamente o contrário. Poucas metas, ou seja, um estudo feito pela Franklin Covey com mais de 300 mil pessoas, mais de 2.000 equipes de trabalho. Existe uma descoberta que nós somos geneticamente formados para fazer uma coisa de cada vez com excelência. Ou seja,
Quanto maior o número de metas que as pessoas têm em adição no meio desse redemoinho, menor a chance delas executarem e alcançarem essas metas com excelência. Portanto, a disciplina 1 tem a ver com foco, não foco no redemoinho. Isso daqui não pode ser focado. Se eu tentar focar nele, ele vai crescer mais alto, mais rápido e mais forte. Ou seja, nós estamos falando de um foco desse lado. A mágica está desse outro lado, naquilo que é importante, não naquilo que é urgente. No máximo 3 metas, o que nós chamamos de metas que não são importantes. Elas são mais do que importantes, são metas crucialmente importantes. Quando eu crio esse foco, no máximo 3 metas, parte desse estudo que nós falamos. Quando existem de 1 até 3 metas, as pessoas conseguem realizar de 1 até 3 metas com excelência. Quando esse número de metas aumenta de 4 até 10, o número de metas que podem ser alcançadas com excelência cai para 2. Quando o número de metas vai de 11 até 20, eu como líder estou sentado no banco do passageiro dentro desse carro, ou seja, ninguém vai conseguir alcançar com excelência, não trabalho medíocre, mas com excelência, nenhuma dessas metas vai ser alcançada com excelência. Portanto, essa primeira dor, não uma dor física, mas uma dor emocional que tem a ver com a disciplina 1 é focar em poucas metas, nas chamadas metas crucialmente importantes da organização. Esse é o foco que nós estamos falando. Essa é uma das disciplinas das 4 às quais você se referiu. Correto. A outra disciplina é atue nas medidas de direção. Exatamente. O que significa isso? Uma outra constatação dessa pesquisa que nós fizemos com mais de 300 mil pessoas, abre aspas, você consegue traduzir as metas da organização em ações do seu dia a dia? 54% disseram que sim, ou seja, quase metade da organização pode até saber quais são as metas mais importantes da organização, mas quase metade da organização não consegue traduzir essa meta em algo do seu dia a dia que vai ter mais impacto para alcançar a meta. Em trazer para a prática da sua função? Exatamente. Um exemplo qual é? Eu sou uma arrumadeira de um hotel. Eu tenho uma meta crucialmente importante que é aumentar a nota de condições de quarto de 80 para 92 até final do ano. Ela sabe que isso é importante, mas o que fazer para que ela, como pessoa, como arrumadeira, faça com que essa nota aumente? Parece curioso, mas quase metade da organização não sabe, principalmente a linha de frente, não sabe o que fazer para alcançar essa meta. Então, a disciplina 2 tem a ver com a tradução da meta em coisas que nós chamamos de medidas de direção. São ações que as pessoas vão executar que têm 2 regras de ouro. Primeiro, as medidas de direção são preditivas. Se eu fizer isso, eu consigo chegar do outro lado, são preditivas. E segundo, elas são influenciáveis, ou seja, eu como linha de frente consigo colocar a mão nessas coisas e executar isso, porque isso faz parte do meu dia a dia, principalmente como trabalhadores, como colaboradores de linha de frente. Nem sempre eu imagino que o profissional vai conseguir enxergar isso, você mesmo nos chamou a atenção. Quem é que vai mostrar para ele então qual é o caminho que vai ser adotado? Ou vai se usar alguma estratégia para que ele próprio descubra? Perfeito. Como funciona isso? Você começa criando hipóteses no maior nível da organização e vem desmembrando essas hipóteses, tanto de metas crucialmente importantes da disciplina 1, quanto de medidas de direção da disciplina 2, e vem desmembrando e ratificando isso na organização. Ou seja, isso começa com uma hipótese da liderança que é ratificada pela linha de frente. Eu como líder acho que, puxa vida, eu acho que varrer melhor o quarto para uma arrumadeira dentro de um hotel vai ser uma medida de direção que vai ter mais impacto no alcance dessa meta. Quando eu ratifico isso com uma equipe, esse pessoal de linha de frente pode dizer, não, isso é razoável, mas existem coisas mais importantes que a gente pode adotar como medida de direção. Por exemplo, verificar se tem cortina rasgada, se há algum tipo de problema físico-visual antes de limpar o quarto. Ou seja, eu como linha de frente ratifico essas medidas, eu assino embaixo dessas medidas de direção, porque lá eles que executam, eles que provavelmente têm mais conhecimento sobre o que eles fazem, que vai ter mais impacto no alcance das metas crucialmente importantes. E aí entra na terceira disciplina, que é manter um placar envolvente, ou seja, fazer com que as pessoas enxerguem esses avanços do dia a dia? Exatamente, ou seja, a disciplina 3 tem a ver com eu sei quais são as metas mais importantes, ou crucialmente importantes. Sei o que eu devo fazer para alcançar essas metas. Poucas coisas que têm mais impacto. A disciplina 3 tem a ver com
menos de 12% das pessoas dentro das organizações sabe como está o seu progresso em relação às metas. Ou seja, isso traz o quê? Nós estamos ganhando ou estamos perdendo, entre aspas, jogo. O que nós vimos na disciplina 3 é que existe um grande jogo, um jogo lúdico, ou seja, as pessoas fazem parte de um jogo que é delas, não é somente um jogo da organização. Jogo, eu digo algo que tem até a ver com esportes. É o nosso jogo. E quando você cria um placar dentro de uma equipe, é o mesmo efeito que você tem dentro de um placar de um jogo coletivo. Se você não tem placar, qual o problema? Como nós estamos? Estamos ganhando, estamos perdendo. É o mesmo efeito de um jogo coletivo, desse efeito lúdico, dentro de uma equipe, dentro lá da linha de frente, para saber em poucos segundos nós estamos ganhando ou estamos perdendo o jogo. Nas medidas, nas metas crucialmente importantes, disciplina 1, e nas medidas de direção. É sobre isso que nós falamos na disciplina 3. Agora há pouco, quando você falou nas medidas da direção, você usou aqui a expressão poucas coisas que têm mais impacto. Aí nós entramos naquela velha regra do ataque 20% das coisas que vão impactar os 80%? Correto, exatamente. É exatamente o princípio de Pareto que rege todo o comportamento humano, ou seja, você desde 80% do tempo eu uso 20% das funções do meu telefone celular, 80% do tempo eu uso 20% das minhas roupas, ou seja, toda a área de comportamento humano tem a ver com esse princípio de Pareto, 20% gera 80%, e é onde nós vimos justamente em toda e qualquer equipe, quer seja uma instituição financeira, uma instituição sem fins lucrativos, uma instituição governamental, toda e qualquer área de trabalho humano, existem poucas coisas que geram mais resultados. Ou seja, a disciplina 2 tem a ver com achar essas poucas coisas que têm mais impacto no alcance das metas Está cruciais. muito ligado a essa outra questão, quando você falou das metas, né? Porque ter menos metas, focar mais as suas ações. Está ligado também a essa atividade aqui do dia a dia, das definições, qual é a direção que eu vou adotar dentro do meu negócio, dentro do meu papel lá na organização? Correto, Milton, porque qual a sensação de eu passar uma semana de 5 dias, 6 dias ou até 7 dias dentro do redemoinho, 100% do tempo lá? Estresse, eu trabalhei muito, mas não executei nada. Esse é o grande desafio, ou seja, com isso eu estou criando um mecanismo para ajudar com que as pessoas, com que os trabalhadores criem foco não naquilo que é urgente, mas naquilo que é importante. Se 20% do tempo da semana de cada pessoa, elas trabalharem nas coisas mais importantes, que elas devem cavar tempo de maneira disciplinada na sua agenda, essa é uma boa execução. Agora o problema está, se eu não atuar em cima disso, né, daí tem quais são as duas hipóteses. Como uma estratégia geralmente morre? Hipótese A, ela morre em uma explosão, ela bate numa parede, hipótese A. Hipótese B, ela vem sendo sufocada dia após dia, semana após semana. O que nós vimos é que essa hipótese B aqui acontece, ela vem sendo sufocada porque as pessoas não têm disciplina, porque o redemoinho atua nelas para fazer aquilo que é mais importante, 20% que gera 80% ou mais das metas. Então, apenas para relembrar aqui quem está nos acompanhando, nós estamos olhando aqui como executar metas e objetivos estratégicos de uma maneira mais produtiva, com melhores resultados. E você se referiu à necessidade de se atuar em 4 disciplinas. Foco no crucialmente importante, atuar nas medidas de direção, manter um placar envolvente, que é a maneira da pessoa enxergar o quanto ela está avançando. E a 4ª disciplina é a cadência de responsabilidade? Exatamente. Nas disciplinas 1, 2 e 3, nós criamos um jogo, mas o jogo ainda não começou. A execução, esse jogo, só começa na disciplina 4, que é criar uma cadência. A palavra cadência tem a ver com ritmo, com frequência, e a execução somente ocorre com frequência, com essa disciplina de prestar contas, de se sentir responsável por fazer algo, atuando para mover do placar, atuando nas medidas de direção para alcançar as metas mais importantes da organização. Como que funciona a disciplina 4? É uma disciplina que causa dor também, porque é um tipo de encontro semanal ou diário, onde as equipes prestam contas não somente para o líder, mas para toda a equipe, respondendo a uma única pergunta. Quais 1 a 2 coisas mais importantes eu me comprometo a fazer com a equipe, eu assumo para mover o nosso placar
da equipe. Ou seja, a equipe se reúne toda a semana em uma reunião que no máximo dura 20 minutos, pode ser diário de 5 minutos ou semanal, durando máximo 20 minutos, onde eu não falo sobre redemoinho, eu não falo se o prédio está pegando fogo, eu não falo sobre coisas que não têm a ver com o placar. É uma reunião que gira em volta desse grande placar que nós falamos na disciplina 3. Ou seja, as pessoas prestam contas para a equipe dizendo o que eu ia fazer semana passada, fiz ou não fiz, o que eu vou fazer na próxima semana para mover esse placar da nossa equipe. Como é que se prepara as pessoas para conseguir atender todas essas disciplinas? Você já chamou a atenção para a importância do líder nesse processo, mas como a gente prepara? Perfeito. Bom, primeiro, coisas que funcionam, coisas que não funcionam. O que não funciona, lançar essas 4 disciplinas como um grande programa de treinamento, não funciona. Se eu trouxer essas pessoas, principalmente a linha de frente, para participar de um grande evento de treinamento de 3 dias, de 4 dias, 3 a 4 meses depois, menos de 20% dessas pessoas continuarão usando placares, prestando contas, usando essas ferramentas e essa metodologia. Por quê? O redemoinho tira elas desse prumo, ou seja, o que não funciona, isso não pode ser um treinamento. Como que funciona a implantação dessas 4 disciplinas? Isso deve ser um processo, deve ser algo que tem início com uma certificação que tem a ver com treinamento, mas em um processo de acompanhamento que envolve auditoria, coaching, prestação de contas, não só nos núcleos de cada equipe, mas para a organização como um todo, para que uma boa execução é o que nós chamamos de mover o pessoal do meio. O que é mover o pessoal do meio? Todas as equipes possuem 20% de pessoas que são estrelas, que entregam além do prometido com eficácia. 20% de pessoas que por N motivos têm problemas de execução, estão muito distantes das metas ou dos comportamentos necessários a alcançar essas metas. E você tem 60% das equipes que é esse grande pessoal do meio de cada equipe ou das organizações. A grande mágica desse processo é esse processo fazer com que esse pessoal do meio mova-se em direção àqueles comportamentos dos 20% melhores, ou seja, quando você tem 80% da organização dentro de um processo se movendo de maneira cadenciada e disciplinada para alcançar, mudando comportamentos para alcançar essas metas, essa é uma boa execução. Ou seja, e nesse processo, o que nós fazemos? O que funciona e o que não funciona. Se eu treinar todo mundo dentro da organização, isso tende a não funcionar. O que nós fazemos? Nós certificamos e transferimos know-how para o líder, porque ele deve ser a pessoa que assume, entende esse processo e treina a sua própria equipe. Ele adquire esse know-how, ensina e mantém essas ferramentas, as 4 disciplinas funcionando dentro da equipe e dentro da organização. Que habilidades tem que ter esse líder para conseguir tocar esse negócio? Bom, algumas das habilidades que nós sabemos que podem descarrilhar, ou seja, a falta de disciplina que tem a ver com a comunicação e principalmente gestão pessoal de agendas própria e da equipe. Esse é um dos pontos que pode descarrilhar esse processo de execução. Segundo, qual é? Se você como líder se empolga tanto com esse processo, quando começa a ver os primeiros resultados, você começa ou a colocar mais metas nesse processo, porque você, puxa a vida, isso está funcionando, as pessoas estão conseguindo mudar os seus comportamentos para alcançar aquelas metas. Então, se eu coloco mais metas, eu tenho essa ânsia de executar mais, e isso faz com que esse processo seja descarrilhado também. Outra coisa que faz com que a execução não ocorra, isso tem mais a ver com a América Latina e Brasil do que outras regiões do mundo. O que nós vimos dentro dessas 4 disciplinas, a última disciplina, a disciplina 4, é a mais difícil de ser executada tanto no Brasil quanto na América Latina. Posso determinar poucas metas, posso determinar medidas de direção, posso determinar placares, porém manter uma reunião semanal ou mesmo diária é a parte onde o líder, se ele não mantém e não comunica isso à equipe com o seu próprio exemplo, essa reunião não acontece e, consequentemente, as 4 disciplinas começam a ficar no vazio, talvez 20% só da organização usando essas disciplinas. Eu estou ouvindo aqui a palavra disciplina várias vezes no decorrer da nossa conversa. E sempre quando a gente fala em disciplina, eu lembro um pouco das novas gerações, que cansam de dizer que são pessoas que estão chegando aí, não estão muito dispostas a cumprir ordens, cresceram, surgiram num outro mundo. Como é que se trabalha a disciplina com as novas gerações?
É uma constatação que nós tivemos agora, tá, nos últimos 2, 3 anos. As novas gerações são proficientes, enfim, em tecnologia, fazer 5 coisas ao mesmo tempo. O que nós notamos é, se eu fizer uma determinada, dentro dessa pesquisa que nós fizemos, se eu pegar essa nova geração e determinar para que ela faça 5 coisas ao mesmo tempo, acessar uma rede social, acessar a sua página, os seus e-mails, falar ao telefone, e fazer cada uma dessas tarefas de maneira separada, nós temos a mesma constatação que nós tivemos há quase 9, 10 anos atrás. Ou seja, mesmo para gerações novas que são mais afoitas a usar mais tecnologia, ser hiperconectadas, mas quando elas fazem várias coisas ao mesmo tempo, o resultado particular de cada uma dessas tarefas vai ser muito menor do que se elas fizessem cada uma dessas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, como ajudar essas gerações novas a ter disciplina. O que nós notamos, Milton, é que quando nós implantamos essas 4 disciplinas, um subproduto muito importante que aparece é emoção. As pessoas começam a ver o trabalho não somente como algo que elas têm que fazer, mas é um jogo que elas têm que ganhar, que elas querem ganhar, que é delas esse jogo. Ou seja, quando nós conseguimos, e eu como líder, envolver essas pessoas dentro desse jogo e elas se sentem parte disso, há uma chance muito maior, não uma garantia, mas uma chance muito maior de principalmente pessoas mais novas e outras gerações focarem e escolherem voluntariamente se dedicarem para as metas mais importantes da organização, porque fazem parte de um grande jogo. Você consegue motivá-lo mesmo com ele fazendo apenas uma ação, quando na realidade ele sempre foi treinado ou ele sempre viveu fazendo várias ações e muitas vezes se viu isso, se tratou isso como sendo um grande mérito da nova geração, tem essa capacidade multifocal, e aí vai para dentro do mercado de trabalho, vai para o ambiente de trabalho, vem um gestor e diz para ele o seguinte: você tem que criar uma meta só, você tem que atuar num setor só, uma vez, um por vez. Você não cria uma falta de ânimo nesse jovem? O que nós notamos é um paradoxo. Em alguns você tem um choque, ou seja, peraí, mas eu trabalho com 15 coisas ao mesmo tempo. Você está dizendo para eu focar só em uma coisa? Isso é o que ocorre com parte das pessoas. Outra parte fala assim, isso é fantástico. Ou seja, se eu trabalhar parte da minha semana, no máximo 20% do meu tempo, pode ser menos? Pode, mas em poucas coisas, em 1 ou 2 ações, na minha semana que vai ter mais impacto nas metas mais importantes, pelo contrário, existe um efeito mágico aqui dizendo, peraí, o que ele espera que eu faça é que não que eu atue 100% do meu tempo em cima daquilo que é mais importante, mas ele espera que eu faça isso semana após semana. Ou seja, existem pessoas que veem isso, peraí, mas isso não tem muito sentido. Outros falam assim, não, peraí, isso tem todo o sentido. Eu vejo que isso funciona porque poucas coisas que eu vou fazer toda a semana vão ter mais impacto naquilo que é mais importante para mim. Um exemplo disso, Milton, que nós vimos tanto no âmbito pessoal, é quando eu quero perder peso. Maior resolução pessoal quando há virada de ano é perder peso, eu quero perder peso. Mas o que as pessoas que perdem peso fazem com eficácia? Eles não sobem só na balança toda hora, eles fazem poucas coisas de maneira disciplinada semanalmente. Fechar a boca, ou seja, ter uma ingestão calórica menor semanal ou diária e correr, por exemplo, 15 km por semana. Se eu faço isso e meço essas atividades que são as medidas de direção e ponho isso em um placar e presto contas para alguém, adivinha o que acontece? Eu perco peso de uma maneira muito rápida, ou seja, isso quando você ajuda as pessoas a perceberem isso, ou seja, isso tem lógica, é difícil praticar isso, mesmo para pessoas, para gerações mais novas, mas isso tem lógica, mas se você fizer, usar essa dor inicial de dizer não para muitas metas, de focar em poucas coisas, prestar contas de maneira semanal e ver um placar semanal, é quando você ajuda as pessoas o termo que você usou de motivação, né? O engajamento que nós vimos, ele só aparece como um subproduto, como ele vem como número 2. As pessoas só se engajam quando vêm pequenos resultados nesse processo. Ou seja, quando as pessoas veem, peraí, eu comecei a fazer poucas coisas, em uma semana o nosso placar já pulou de uma semana para outra no sentido positivo, aquilo começa a engajar as pessoas. Daí vem ao encontro daquele jogo que nós falamos alguns minutos atrás. Eu faço parte desse jogo. Vocês já constataram, pela experiência que vocês têm nesse mercado, que boa parte dos métodos de gestão que se tem aí são métodos ultrapassados, ligados a uma, vocês chamam da era industrial, e nós vivemos hoje na era do conhecimento.
Esses jovens que estão aí chegando no mercado, eles estão mais preparados hoje para a era do conhecimento? Eles estão preparados para novas metodologias? É outro paradoxo, sim, sim e não. Eles estão preparados em termos de novas tecnologias, eles sabem o papel que é, o quanto é importante eu estar conectado, eu ter uma boa rede de relacionamentos, eles sabem que isso é importante. Mas, Milton, o que eles não estão preparados, assim como todos nós, uma frase do Peter Drucker, que ele ilustra bem isso, uma frase dita há mais de 40 anos atrás. A atual geração será mais lembrada não pela internet ou pelo comércio eletrônico ou pelas novas tecnologias, vai ser caracterizada pela primeira vez na história da humanidade nós temos a possibilidade de escolher e nós não estamos preparados para isso, ninguém está preparado para isso, ou seja, o que nós vemos? As novas gerações usam bem, são fluentes em novas tecnologias, são hiperconectadas, elas se motivam por si próprias, elas sabem disso, só que elas não sabem escolher. Com essas 4 disciplinas, nós ajudamos para que essas pessoas comecem a dizer sim para poucas coisas e não para muitas coisas que elas poderiam fazer, mas que têm pouco impacto nessas metas mais importantes, tanto no âmbito pessoal, quanto no âmbito profissional. Então, para a gente fechar essa nossa conversa aqui, nós começamos falando do grande desafio que é hoje no mundo dos negócios, executar metas e objetivos estratégicos. Uma recomendação para aquelas pessoas que estejam nos acompanhando e pensando no seguinte: como eu posso ser um profissional capaz de atender a isso e não cometer os mesmos erros que vêm sendo cometidos até agora? Que sugestão você dá para essas pessoas? Primeiro, escrever as suas metas, ou seja, quando eu falo de metas crucialmente importantes da disciplina 1, é traduzir uma intenção estratégica, e isso é comum não só no âmbito pessoal, como no âmbito profissional. Traduzir essa meta, escrever essa meta e dizer não para muitas metas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, poucas coisas que eu vou fazer para alcançar essas metas, ou seja, 80-20. Terceiro, criar esse acompanhamento semanal ou diário. E quarto, prestar contas para alguém. Isso é fundamental. Quando vários autores, como Jim Collins, o próprio Rancharim, nós vimos nessa metodologia. Eu só consigo executar quando eu torno isso prática, repetindo muitas vezes. Ou seja, quando você tem a ajuda de alguém, um líder ou até mesmo a própria equipe, eles ajudam para que você mantenha o seu foco naquela atividade nova. Ou seja, com outras palavras, o que é uma boa execução? Quando eu torno uma meta em um novo hábito para as pessoas que estão executando. E criar hábitos não é fácil, isso só é possível de ser criado quando você presta contas e repete exaustivamente, diariamente ou semanalmente e dizendo, fiz ou não fiz aquilo que era mais importante para alcançar a meta. William Moraes, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, foi um imenso prazer. Obrigado. Hoje nós recebemos aqui no Mundo Corporativo da CBN, William Moraes, que é consultor e diretor da Franklin Covey. Espero que tenha sido bastante útil essa nossa conversa. Participe sempre do Mundo Corporativo na CBN. Até a próxima.